Bom, pessoal, hoje eu vou estar fazendo uma resenha de 5 livros que eu já li esse ano. Na verdade, esse ano eu já li 10, mas esse vídeo eu vou fazer resenha de 5 livros. E serão eles: Como se tornar um cristão inútil, Redimidas, Corajosas, Meu Sol de Primavera e esse que eu comprei esses dias, que foi o Melhor do que nos filmes. Vamos começar com a resenha de Como se tornar um cristão inútil. Mas antes de tudo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para vocês não perderem nenhum vídeo aqui no canal. Enfim, gente, Como se tornar um cristão inútil, é um livro para os cristãos, assim, literalmente para os cristãos. Ou se você quer entrar na igreja e saber como é se tornar um cristão inútil e tal, o que não fazer, né? Na verdade, esse livro aqui é mais pra o que não fazer sendo cristão. Porque se você se tornar um cristão inútil, propriamente já você vai ser um inútil, né? Então, tem até uma parte que fala aqui no livro que eu achei muito legal. Ser um cristão inútil. E tá lá na página 161, porque quando é início de capítulo não tem o número. Enfim, ser um cristão inútil, como propus aqui, é justamente o oposto dessa busca desenfreada por sucesso e reconhecimento. Não se trata de sermos insignificantes, mas de reconhecermos que nosso trabalho no reino é um serviço realizado por amor e em obediência, e não por aplausos e o sucesso pessoal. E o sucesso pessoal e os aplausos ele também usa, como ele diz aqui atrás, que é os sacerdotes de altar. Tanto que tem aqui o lixo, não sei o que já é um costume dele de fazer, né? Sempre tem um sorvete caído e tal, é uma capa assim, porque a pessoa inútil, ou no caso, algo que é inútil pra você, vai pra onde? Vai pro lixo, né? E o negócio de All-Star que eu tava falando, que são os sacerdotes de All-Star, ele colocou aqui atrás a pessoa de All-Star, porque a pessoa de All-Star, vamos dizer, vai lá no púlpito ou se acha melhor do que os outros cristãos, e aí quer receber aplausos, receber sucesso, não sei o que. E, gente, eu chamo que é uma sequência, vamos dizer assim, esses livros, que são do Rodrigo Bibo, publicados pela Thomas Nelson Brasil. Os dois, tá, gente? Esse daqui eu falo que é o primeiro que você tem que ler na ordem de leitura, e também deve ter em outros lugares, até no Google se pesquisar deve ter assim. Eu só acho, né, eu não pesquisei nem nada, mas por mim, gente, você tem que primeiro ler O Deus que Destrói Sonhos, porque aqui ele faz umas menções a este livro, entende? E no início era pra você entender por que é um cristão inútil, né, gente? Mas eu não vou falar o que é, porque você já pode ler. Se você quiser, né, gente? Eu não vou dar spoiler aqui, porque não quero dar spoiler. E aqui, que é o Deus que Destrói Sonhos, também tem no início o porquê que é o Deus que Destrói Sonhos, gente. E quando eu li, eu achei uma coisa muito legal nesse livro. Nos dois eu gostei muito, só que você tem que prestar muita atenção quando tá lendo. Porque senão você pega e começa a ler só passando o olho, que acontece muitas vezes, pelo menos comigo às vezes acontece. E aí, você acaba perdendo o rumo da história, entende? Vamos lá pro segundo livro, que é Redimidas, gente. Tanto Redimidas quanto Corajosas, dois, que são os que eu tenho aqui, eles são 4 histórias em cada um. E são 4 autoras e publicados pelo Mundo Cristão. Também existe o Corajosas 1 que eu também quero comprar, mas vamos esperar um pouco, né, gente? Tem outros que eu também quero, tem muitos que eu quero, inclusive. Bom, Redimidas foi publicado por Maria A. Martin, Karen N., Arlene Diniz e Thaís Oliveira. A Karen N., ela reinventa a Rainha de Copas, que é essa aqui, que se chama Carolina, que é a única que eu lembro certeiro o nome. Aí a Estela é essa cientista aqui, que foi escrito por Thaís Oliveira como a Bruxa Má do Oeste. A Rainha Má é representada por Arlene Diniz, que é essa bailarina aqui, e se chama Raíssa. E a Maria A. Martin reconta a história da Úrsula com essa daqui, gente. Eu ia falar já o nome, mas o nome dela é Octávia. Gente, eu achei o nome muito estranho, mas conforme você vai lendo a história, ela explica por que o nome dela é Octávia. E, gente, aqui, vamos começar pela Carolina. Carolina é uma menina que passa muita raiva, ela tem muito ódio das pessoas e ela é fofoqueira e ela é da igreja.
Aí ela tem, tipo, uma conta na internet que ela fala sobre as fofocas que acontecem na igreja, na escola e tudo. E aí chega um dia que uma pessoa descobre, conta pra outra, e aí a igreja começa a ficar sabendo, literalmente todo mundo começa a olhar de olho torto pra ela e pra família dela, eles têm que ir embora. Aí depois de um tempo bate o arrependimento nela, né? Tem que se arrepender uma pessoa dessa também. Aí, aí ela pede perdão das pessoas, as pessoas perdoam ela começa a mexer em toda a conta dela. Ela exclui aquelas fofocas e ela começa a postar durante a semana, assim, durante os dias, tipo, conversa entre adolescentes ou com outras pessoas também, tipo, adultos e ela. E aí ela pode ir respondendo perguntas, mas, tipo, eles vão conversando coisas de cristãos, não são mais fofocas que ela faz. O que eu achei muito bom. Aí vamos pra Estela. A Estela é uma cientista da escola dela, ela quer ir pra uma universidade em uma outra cidade, se não me engano, e aí ela tem que ficar em um grupo, porque um monte de pessoas se alistou, 5 pessoas que ela nem gostava, mais ela, acho que são 6 se não me engano. E aí eles foram ter que fazer um trabalho de ciências, não sei o que, barará. E aí ela acabou fazendo uma coisa que ela queria colocar a culpa em outra pessoa, só que eles estavam gravando através das câmeras, descobriram que era ela. E aí ela acabou sendo expulsa, nem pôde participar da universidade, acabou ficando uma bagunça a vida dela. Ela ficou muito triste, ficou uma bagunça porque isso tinha acontecido e descobriram que ela era uma mentirosa. Aí ela ficou muito triste, né, gente? Quem não ficaria triste? Que a universidade dos sonhos você não pode ir. E aí ela acabou vivendo uma vida normal, tipo, começando a conquistar as coisas dela, não querendo pular já lá pra frente, já pra universidade, não sei o que. A avó dela nem queria que ela fosse. Mas então ela descobriu que ela tinha feito errado, ela pediu perdão pras pessoas, pediu desculpa. E aí ela foi pra igreja, começou a escutar um louvor e as pessoas que ela não gostava ajudaram ela e ela pôde ir pra igreja. A Raíssa agora, gente. Se não me engano a história dela se chama Sapatilha de Vidro. E aí ela tá lá na escola, não sei o que, e ela é popular porque ela é uma boa bailarina. E aí chega uma outra menina que também é uma boa bailarina. E aí ela acaba ficando, tipo, com ciúme porque ela quer roubar o lugar dela e ela não quer que roubem o lugar dela. Não que a menina queira roubar o lugar dela, mas ela acabou roubando porque ela era melhor. Ela não roubou, ela ganhou por mérito. Mas a Raíssa ficou com inveja. Ela quis estragar o figurino da menina, colocando umas coisas lá pra pinicar ela. Aí a Raíssa acabou ficando com o lugar dela e ela achou que estava se beneficiando. Mas aí descobriram que ela estava fazendo errado, que ela tinha colocado as coisas no figurino da menina. Brigaram com ela e tudo, não sei o que. Ela foi lá, se humilhou com a menina, tipo, pedindo perdão de verdade. A menina perdoou e a Raíssa achou que não ia perdoar ela. E elas conseguiram se dar bem, assim, mas claramente a menina ficou um pouco triste, né, com o que tinha acontecido. Ela foi até parar no hospital, porque ela ficou toda vermelha de pinicar. Mas foi essa a história da Raíssa. A menina perdoou ela. E aí, tipo, todas fazem coisas erradas, as pessoas perdoam, entende? A Octávia foi uma das minhas histórias favoritas, que é essa aqui. Por quê, gente? Ela é uma menina que não gosta da igreja e que não participa da igreja, na verdade. O irmão dela participa da igreja. E aí ela não quer ir, ela quer só viajar com os avós, mas ela acaba fazendo uma coisa errada. Os avós dela proíbem ela de viajar pra Disney, que era o que ela ia fazer nas férias, e a família dela manda ela viajar com a igreja. Aí tá, ela vai viajar com a igreja, nananã. No que ela viaja com a igreja, ela acaba mudando um pouco o jeito de ser dela. Percebe que ela estava sendo errada em alguns pontos, percebe que ela tem que melhorar em alguns pontos da vida dela. Depois que ela volta pra casa, ela começa a ir pra igreja. Por quê? Porque ela começa a gostar de ir pra igreja, ela se aproximou de Deus. Gente, eu achei uma história muito legal e ela pede perdão pro irmão dela por ter sido chata com ele, porque ele quase matou os cachorrinhos dela e ela tava sempre culpando ele, mesmo ele tendo pedido desculpa. Ela não tá perdoando e a gente tem que perdoar as pessoas. A próxima história é Corajosas. Pra ser mais específica, Corajosas 2. Aqui, gente, nós temos 4 princesas. Essa aqui é a burra, a lerda. Essa aqui é a do Kung Fu. Essa aqui é a própria Ariel. E essa aqui é a menina do câncer. Esse é o resumo.
Essa aqui, gente, que é a Aurora, é a primeira história. Eu chamo ela de burra porque ela foi muito tonta de as meninas terem deixado... As meninas terem deixado não. Ela ter deixado as meninas enganarem ela. E aí queriam roubar um menino que era amigo dela, pra ser namorado dela. Enfim, ela acabou deixando ser enganada porque ela confiou demais nas pessoas. E depois ela percebeu o erro e ela, convidaram um bando de gente que ela nem conhecia pra festa de aniversário de 17 anos dela, se não me engano, ou 16. Sem ela saber, fizeram tudo errado. Ela acabou confiando em pessoas que não era pra ela confiar. Ela tinha conhecido as meninas há sei lá quanto tempo. 2 semanas, talvez. E aí, gente, não fazia nenhum ano que ela conhecia as meninas. Ela acabou se deixando influenciar pelas meninas. As meninas estragaram tudo. Aí, no final, ela conseguiu dar um jeito na coisa e namorou com o amigo dela, que as meninas estavam querendo roubar ele dela. A Lana é uma menina que quer lutar com o Gifu. O pai dela não deixa, porque a mãe morreu. Mas a mãe dela tem uma origem lá do povo asiático e ela quer poder lutar. O pai dela não deixa, ela vai escondido. A avó dela descobre e fala que ela tem que contar pro pai. Ela conta, o pai dela quer tirar ela da história toda. Até que no final acontece uma coisa que vocês têm que ler a história, entendeu, tá, gente? Aí vamos para a Ariela. Eu chamo ela de Ariel porque ela gosta de ficar na praia, não sei o que. O pai dela quer que ela ajude no trabalho dele, que é um lugar, se eu não me engano, que eles ensinam natação, ensinam a nadar. Mas ela não quer. Aí ela começa a passar na história, não sei o que. E a mãe da melhor amiga dela começa a namorar com o pai dela. E ela consegue descobrir isso através de uma outra pessoa. E aí ela começa a ficar nervosa. Ai, pai, mas você vai ficar com ela, não sei o que. Ela acaba correndo lá pra uma outra ilha. Uma ilha distante, ninguém sabe que ela foi pra essa ilha. Aí ela fica lá. Ela acaba se perdendo, perdendo o barco no caso. Quase se perdendo no que eu falo, porque ela perdeu o horário do barco porque ela desceu muito tarde. A celular dela tava com 1% de bateria. Ela falou pro pai dela e aí acabou a bateria. Ela mandou mensagem: pai, me busca em tal ilha. Eu vim aqui e agora não consigo sair. Aí o pai dela foi, depois que ela mandou essa mensagem, ela não recebeu mensagem nenhuma, se eu não me engano, gente. Desligou total o celular dela. Ele foi lá buscar ela, acabou se machucando. Ela descobriu que o que ela tinha feito foi errado. Aí ela conseguiu aprender que mesmo que o pai dela se case com a mãe da melhor amiga dela, porque os pais dela são separados, a mãe dela tá lá em Santa Catarina, se eu não me engano, ela sabe que ela tem que aceitar. E elas acabam, virando umas grandes irmãs, assim, porque elas já são amigas, então elas acabam virando irmãs. E ela consegue namorar com um menino que eu nem lembro o nome, porque não foi tão importante assim. Mas esse é o resumo, assim, da história, né, gente? Eu tô fazendo um resumo bem básico, porque também esse livro aqui, eu terminei de ler ele em janeiro, e agora já é junho, quase julho. Então, gente, eu não vou saber a história completa, eu tô fazendo só uma resenha básica do livro. Aí, gente, vamos pra Rachel, que foi a minha história favorita. Por que eu chamo ela de menina do câncer? Porque ela já teve câncer uma vez e ela ficou com câncer de novo. Ela trabalha num hospital voluntariamente, ajuda crianças que têm câncer, e ela já teve câncer, e ela dá aula de artes, pintura para as crianças. Tem uma menina que, se eu não me engano, se chama Poliana, e gosta muito dela como tia, de dar aula e tal. E aí ela quer juntar, a Poliana quer juntar o irmão dela junto com a Rachel e acha que eles dariam um grande par romântico. E a Rachel sempre teve o grande sonho de claramente ver as luzes flutuantes, os balões flutuantes no caso, né? E aí a mãe dela não deixa por conta de que ela teve câncer, a mãe dela tem medo de deixar ela ir, a mãe dela foi viajar agora. E aí ela não pôde ir. Foi escondido e descobriu algumas coisas do irmão da Poliana. Aí eles chegam lá, meninos começam a querer brigar com o irmão da Poliana. Ela começa a separar eles, aí ela começa a passar mal assim. Ela nem conseguiu ver direito os balões voando lá, gente. Nem conseguiu ver direito. Ela começa a passar um mal, assim, um mal-estar. Pegam e levam ela lá pro hospital. Depois o menino busca voltar a buscar o carro. E aí a mãe dela descobre, a mãe dela volta mais cedo
da viagem pra ver se ela tava bem. E aí no final de tudo ela conseguiu ficar bem. A Poliana infelizmente acabou. Mas eles ainda têm memórias boas dela e o irmão da Poliana e a Rachel namoraram. É isso, gente. Essa é a história de Corajosas. São histórias longas quando eu tô contando, porque são 4 histórias em um livro só. São quase 100 páginas por história. Ah, eu vou falar as páginas dos livros também, porque eu acho que é legal. Eu gosto de saber as páginas dos livros. Páginas não. Quantas páginas tem o livro? Então vamos falar sobre as páginas desse aqui. Esse aqui tem uma cerca não. Tem 172 páginas, gente. Redimidas tem 398. 398 páginas aqui. Eu cobri o dedo com o dedo, mas tudo bem, gente. São 398. E esse aqui são 351 páginas. Agora nós vamos para o livro Meu Sol de Primavera, da Mundo Cristão, escrito pela Karen Anne. Eu ia falar feito, mas também foi feito pela Karen Anne, né, entre aspas. E aqui está indicando para mais de 12 anos porque contém cenas sensíveis. Enfim, gente, a história é de uma menina chamada Cher, que tem 15 anos, acaba se apaixonando por um menino da escola que ela acha super bonito, que se chama Zack. Aí, tá, ela acha ele super bonito, se apaixona por ele, quer tentar ficar com ele, ela até consegue ficar com ele, mas acaba acontecendo um negócio na festa de aniversário dele que deixa ela muito constrangida e ela não quer mais falar com ele, nem olhar na cara dele nunca mais. Ela falta à escola por quase uma semana. Ela conta pra mãe dela o quanto ela ficou com tipo um trauma daquilo dentro dela. Ele fala pra ela bem assim: você contou pra minha mãe que aconteceu tal coisa, que eu não vou falar, né, na festa de aniversário, não sei o que. Como você tem coragem de falar isso pra minha mãe? Ela não falou nada pra mãe dele. Foi alguma outra pessoa que falou. E aí ela acaba saindo como culpada, acaba ficando com esse trauma muito grande. Acaba acontecendo mais algumas outras coisas nessa história. E aí chega as férias. E aí vem a questão, será que ela vai pra viagem com as amigas dela ou não? Aí você vai ler o livro, tá, gente, pra descobrir. E agora vamos para o último livro, que é Melhor do que nos Filmes, gente. Escrito pela Lynn Painter e publicado na Intrínseca. Gente, esse livro aqui foi escrito lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. E aí foi passado pro Brasil. Simplesmente conta a história da protagonista, que se chama Elizabeth Bushbaum. E aí tem o Michael Young, que normalmente eles só encurtam pra Michael, que ela tá apaixonada, quer conquistar ele, e ela pede pro Wes, que se chama Wesley Bennett, que é o vizinho dela, que ela sempre odeia, sempre briga pela vaga de carro, ajudar ela a conquistar o Michael. O que acontece? Eles acabam indo pra uma festa pra ela poder ficar mais perto do Michael. Acontece um negócio na festa, não dá certo. Aí eles vão pra um jogo de basquete pra ela se aproximar do Michael. Também não dá certo, acontece uma outra catástrofe dela também. Quando ela tá se aproximando do Michael, sempre acontece alguma coisa ruim. Aí ela começa a perceber que ela é apaixonada pelo Wesley. E aí ela acaba se apaixonando por ele, mas aí ele já tava ficando com uma outra menina, assim, tipo, conversando, e ela acabou ficando com ciúmes. Aí ela finalmente foi chamada pro baile, que era isso que ela queria desde o início. Depois de um tempo ela acaba conseguindo falar pro Wes na mesma noite do baile que ela gosta dele, ele gosta dela, e fala que na verdade ele, que é o Wes, e a Alex na verdade são só amigos, não tem nada rolando entre eles. E aí no final eles se beijam, gente. É isso a história, e eles acabam se mudando pra Califórnia. E aí o que vai acontecer vai falar no próximo livro, né, certo? Porque essa foi a resenha dos livros, gente. 5 livros já lidos esse ano. Na verdade já li 10, mas a resenha foi de 5. Esse vídeo já deve estar bem longo, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, comente aí o que vocês acharam e que outros livros vocês querem que eu leia pra trazer resenhas aqui no canal pra vocês, gente. Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijão pra todos vocês e até o próximo vídeo. I just had to let you know you're